Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dando continuidade com nossas aulas sobre motores elétricos, hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo, mas antes aqui de iniciar, sobre o conteúdo da matéria hoje, eu vou falar um pouco sobre o que a gente viu na aula passada. Bom, na aula passada eu apresentei para vocês o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, né? Nós vimos que o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia ele é feito de modo trifásico, né? Na aula passada. Então a gente tem 3 fases, essas fases, em cada uma delas eu tenho uma senoide, o defasamento entre essas senoides são de 120 graus. Na sequência, no vídeo passado, nós vimos o princípio de funcionamento dos motores, falamos sobre a regra da mão direita, né? E depois, na sequência, a gente falou sobre algumas características dos motores e eu apresentei para vocês a conversão de potência mecânica em potência elétrica. Hoje, então, nós vamos continuar com o nosso conteúdo e o próximo assunto abordado vai ser o fator de serviço. Bom, o que vem a ser, então, o fator de serviço de motores de indução? Quando eu digo fator de serviço, pessoal, o fator de serviço ele pode ser 1 ou maior que 1, tá? Então, o que é o fator de serviço? Ele é o parâmetro que trata da capacidade de suportar sobrecarga contínua no motor. Então, o fator de serviço melhora o desempenho do motor em condição desfavorável. Quando ele é maior do que 1, a gente tem que considerar isso no cálculo de corrente. Então, quando eu digo que o fator de serviço é um parâmetro que trata da capacidade de suportar sobrecarga contínua, o que quer dizer isso? Aí vem uma equaçãozinha, que é a seguinte. A corrente total normalmente é o fator de serviço vezes o I, onde o IT aqui na equação é a corrente total, o FS é o fator de serviço e o I é a corrente calculada pelas equações anteriores. Então, olha só, o fator de serviço é um dado de placa do motor, é um dado de fabricação do motor. Então, qual que é a corrente total quando o fator de serviço é 1? A corrente total quando o fator de serviço é 1 é 1 vezes a corrente nominal que a gente calculou nas fórmulas anteriores. Ou seja, quando o fator de serviço é 1, ele não tem capacidade nenhuma de trabalhar em sobrecargas contínuas, tá? Quando ele é maior que 1, oi? O Bruno quer entrar aí. Beleza, vou liberar ele aqui. Bom, voltando aqui então. Bom, então olha só, quando o fator de serviço do motor, que é um dado de característica do motor é igual a 1, a corrente total que eu tenho que levar em consideração vai ser 1 vezes a corrente nominal, então que dá a própria corrente nominal, né? Quando esse número aqui for maior do que 1, esse motor ele tem uma capacidade de suportar sobrecarga em regime permanente ou em regime contínuo, né? Então, olha só, vamos resolver um exemplo que fica mais simples da gente entender. Calcule a corrente de um motor trifásico operando em potência máxima, considerando o fator de serviço. Então, eu tenho que a potência desse motor de indução é um motor de indução trifásico, né? Eu coloquei aqui, a potência é 20 CVs, a tensão é 380 volts, o rendimento é 89%, fator de serviço 1,15. Ou seja, esse motor aqui é capaz de suportar 15% a mais do que a corrente nominal. E o cosseno φ é 0,86. Então, eu tenho esses dados aqui, né? De acordo com a equação que a gente viu lá na semana passada, a potência mecânica é a corrente vezes o rendimento, vezes a raiz de 3, vezes a tensão, vezes o cosseno φ. Como eu estou calculando a corrente, eu quero isolar a corrente aqui, então o I vai ser a potência mecânica, né? Todos esses outros termos que estão aqui vão passar dividindo lá na potência mecânica, e eu tenho essa equação aqui. I é igual a potência mecânica dividido pelo rendimento, vezes a raiz de 3, vezes a tensão, vezes o cosseno φ. A mesma equação que a gente aplicou na aula da semana passada.
Bom, substituindo valores, eu tenho que ir, vai ser 20, né? Lembrando que a potência mecânica aqui está em cavalos, então cada cavalo é 736 watts, então já fiz a conversão aqui de CV dentro da própria equação, né? Peguei o 20, multipliquei por 736, porque eu tenho 20 CVs e cada CV é 736 watts. Então 20 vezes 736, substitui o N, raiz de 3, tensão e cosseno φ. E eu resolvendo essa equação aqui, nós obtemos o valor de 29,22 amperes. Mas tem um detalhe, se o fator de serviço desse motor aqui, o FS, fosse 1, essa seria a corrente máxima suportada pelo motor. Mas esse motor ele tem um fator de serviço maior do que 1. Ou seja, ele é capaz de suportar 15% acima da corrente nominal calculada. Então eu vou pegar a equação que eu mostrei ali para vocês, que é uma equação bem óbvia, né? Que diz o seguinte, que a corrente total suportada que eu posso trabalhar nesse motor vai ser o fator de serviço vezes a corrente nominal calculada. Então, se o fator de serviço é 1,15, vou pegar esse 1,15 aqui, substituir aqui, e eu tenho que 1,15 vezes I. E no lugar do I eu vou pegar a corrente nominal calculada. Então vai ser 1,15 vezes 29,22. E eu obtenho um valor, desculpa, passei aqui, e eu obtenho um valor de 33,6 amperes, ou seja, a corrente calculada nominal é 29,22, mas esse motor, como as características dele, ele pode suportar até 15% acima, eu posso trabalhar até com uma corrente de 33,6 amperes, tá? Que é 15% acima. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, eu vou continuar, tá? Se qualquer coisa vocês me perguntam aí. Bom, eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre partida do motor, né? O motor, eu coloquei aí, ele só começa a girar quando o momento de carga a ser vencido é menor do que o conjugado. O que quer dizer isso, tá? Vamos pensar, o melhor exemplo de uma partida do motor é quando a gente vai empurrar um carro. Então pensa o seguinte, meu carro morreu, deu defeito. Garanto aí que a grande maioria, né, provavelmente todos já devem ter empurrado um carro. Então quando um carro está parado e nós vamos empurrar um carro, para o carro iniciar o movimento, a gente tem que fazer uma força muito grande. Mas quando o carro inicia o movimento, a força que eu tenho que fazer para ele permanecer em movimento é menor, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem que tirar a carga da inércia, tá? Isso acontece no motor. Então, o motor tem o estator, que é a parte física, e o rotor, que é a parte móvel, né? A parte interna que gira. Devido ao peso interno do rotor, toda vez que eu ligo o motor e ele está parado e eu vou partir o motor, eu preciso de uma grande potência, uma grande energia para iniciar o movimento do motor, tá? E quando o movimento inicia, a energia que eu preciso para manter o motor girando é menor. Então, surge um termo em motor que é importantíssimo, que é a corrente de partida do motor. A corrente de partida do motor, ela eu escrevi aqui, é da ordem, normalmente, aí, de 5 a 7 vezes a corrente nominal. E isso é muito significativo. Por que isso é muito significativo? Vamos pensar no motor que ele tem uma corrente de 10 amperes nominal. Eu estou dizendo para vocês que para mim iniciar a partida desse motor, vai dar 7 vezes, depende do motor, tá? Vou mostrar uma placa aqui para vocês, mas pode chegar até 7 vezes a nominal. Então imagina, se ele tem 10 amperes, 10 vezes 7, eu teria 70 amperes de corrente partida no motor, tá? Esses 70 amperes dura um instante de tempo muito curto. É só mesmo no instante em que o motor parte. Uma vez que ele partiu, essa corrente cai, né? Então chegou lá em 70 amperes, ela vai cair muito rápido, é só mesmo ali no instante inicial que ele gira, vai cair muito rápido e vai voltar para os 10 amperes lá no nominal, né? Bom, a corrente de partida, pessoal, o termo técnico da corrente de partida é o IP sobre N. Por que IP sobre N? Corrente de partida sobre a corrente nominal. Quando eu divido a corrente partida sobre a nominal, eu tenho esse número aqui, né? Que é da ordem, como eu disse, de 5 a 7 vezes aqui. Então, esse dado é um dado bem interessante do motor, que é a corrente partida. Eu não sei se quem já foi em sítio, quando o motor lá, quem tem na casa do vô, né, da avó, do tio, da tia aí, que a gente vai no sítio,
quando o motor da bomba elétrica lá, que normalmente em sítio a gente tem um motor que puxa água para jogar na caixa d'água, né? Então, quando o motor parte, a luz dá uma piscada, dá uma reduzida e volta muito rápido. Por que isso aconteceu na luz? Porque a corrente necessária para o motor partir é uma corrente muito alta, que ocasionou até um distúrbio aí no sistema elétrico que a gente consegue perceber na lâmpada, tá? Legal. Bom, eu vou falar para vocês aqui sobre o fechamento dos motores de indução aqui. E o primeiro tipo que eu vou falar é sobre os motores trifásicos. Na aula anterior, nós falamos o que é o motor trifásico e o que é o motor monofásico, né? Os motores trifásicos, eu preciso alimentá-los com as 3 fases que chega da rede, né? E os motores monofásicos, eu só uso 2 fases ou uma fase e um neutro. Mas primeiro eu vou falar dos trifásicos. Existem 2 tipos de motores trifásicos. Os motores trifásicos de 6 terminais, que está aqui nesse quadrinho da esquerda, e os motores trifásicos de 12 terminais. Os motores trifásicos de 6 terminais têm 2 fechamentos possíveis, que está colocado aqui. Um fechamento em 380 e um fechamento em 220. Então, quando eu pego o motor e abro a caixa Born dele lá e eu preciso fazer a conexão nele, se eu abrir a caixa Born, que é a caixa de conexão da energia dele, e eu encontrar 6 terminais, eu tenho 2 ligações possíveis para fazer. Quais são elas? Ou eu ligo o motor em estrela ou em triângulo. Na estrela, eu vou fechar os cabos 1, 2 e 3. O que é fechar? Curto-circuitar os 3, né? Curto-circuitar e isolar. E vou aplicar as fases R, S e T nos bornes 6, 4 e 5. Ou 4, 5, 6, né? E para mim, nessa configuração aqui, quando eu ligo ele dessa maneira, eu tenho que aplicar 380 aqui nos terminais, tá? Bom, quando eu fecho ele o motor de 6 terminais nessa configuração aqui, que é um triângulo, eu vou conectar os cabos 1 com 6 e aplicar a fase R. Vou conectar os cabos 2 e 4 e aplicar a fase S. Vou conectar os cabos 3 e 5 e aplicar a fase T, tá? Então, o motor de 6 pontas, eu tenho 2 ligações possíveis, ou 220 trifásico ou 380 trifásico. E aí é a ligação que eu faço, que são essas 2 possíveis, que vai determinar se ele está em 380 ou 220. Tem motores trifásicos que, ao abrir a caixa Born de lá, a caixa de ligação, eu vou encontrar, ao invés de 6 terminais, eu vou encontrar 12 terminais. Os motores trifásicos de 12 terminais, eu tenho 4 ligações possíveis para fazer neles. Dentro dessas 4 ligações, o que muda? Na ligação 1, eu tenho 220 volts. Na ligação 2, aqui, configuração 2, eu tenho 380. Nessa configuração, 440. E nessa configuração, 760. E aí eu coloquei um asterisco aqui, né? Por que esse asterisco? É somente na partida. Então, eu falei que na indústria a gente tem as tensões de 440 trifásico, 380 trifásico, 220 trifásico. Mas na indústria a gente não encontra 760 trifásico. Por que o motor vem com a opção de 760 trifásico? Porque normalmente essa configuração a gente fecha ela para 760, mas aplica 440 ou 380. Quando eu faço isso, a corrente de partida do motor vai ser menor. Por que menor? Porque eu fechei ele com uma tensão maior e apliquei uma tensão menor. Então isso aqui é muito utilizado quando eu vou partir o motor. Então eu posso fechar ele em 760, aplico 440 só na partida e depois volto a fechar ele em 440 em regime de operação. Tá? Bom, no 220, quando eu abro o motor lá trifásico de 12 terminais, o que eu tenho que olhar, né? Se ele tem 12 terminais, eu vou ter que fechar o cabo 1, 6, 7 12 e aplicar a fase R. Fechar o terminal 2, 4, 8 e 10 e aplicar a fase S. Fechar o terminal 3, 5, 9 e 12 e aplicar a fase T. Se eu quiser fechar em 380, eu fecho 4, 5, 6, curto-circuito e isolo. Fecho 10, 11 e 12, curto-circuito e isolo. 1, 7, aplico R, 2, 8, aplica a fase S, 3, 9, aplica a fase T. E assim sucessivamente. Aqui as configurações, né? Então, se eu pegar um motor lá na indústria e quero ligá-lo em 380, eu tenho que ligar dessa maneira aqui. Se eu pegar um motor na indústria de 6 terminais, eu tenho que ligar dessa maneira aqui. Ficou claro para todos? Alguém tem alguma dúvida disso?
Tranquilo? Vou continuar aqui, tá? Bom, para a inversão da rotação, isso é importantíssimo, pessoal. Quando eu tenho um sistema trifásico, como que eu faço a inversão da rotação desse motor? Então, eu liguei ele dessa maneira aqui, por exemplo, 6 terminais, e apliquei a fase R no 6, a S no 4 e a T no 5. Vamos supor que eu liguei esse motor e ele está no sentido de rotação invertido. Vamos supor que fosse o motor de uma esteira. Ao invés da esteira ir para frente, a esteira está indo para trás. Como que, aí óbvio, eu dou uma ligadinha nele e vi que a esteira está rodando no sentido oposto ao que eu queria, eu vou desligar o sistema e preciso inverter a rotação desse motor. Como que eu inverto a rotação de motores trifásicos? É só eu inverter duas fases. O que é inverter duas fases? Se eu liguei a R aqui, a S aqui e a T aqui, e o motor rodou para a direita, se eu inverter qualquer uma delas, o motor vai rodar para a esquerda. O que quer dizer isso? Se eu pegar a R e ligar no 4 e a S ligar no 6, ele inverte. Então, cada vez que o motor está ligado de uma maneira e está rodando em um sentido e eu inverto duas fases, o motor roda ao contrário. Isso acontece em qualquer ligação. Então, se eu aplicar a fase R, por exemplo, no de 12 terminais, 440 volts, eu apliquei R nessa ligação, apliquei S nessa e T nessa. Se eu ligar a S aqui no primeiro conjunto e a R aqui no segundo conjunto, se o motor estava girando para a direita anteriormente, ele vai girar para a esquerda. Então, para inverter a rotação de motores elétricos de indução trifásicos, é só inverter duas fases na entrada, tá bom? Bom, aí vem os motores monofásicos. Na aula passada eu falei para vocês que eles não são muito utilizados na indústria. Realmente não são. Eu coloquei eles aqui, mas para quem um dia precisar ligar aí o motor de bomba aí na casa, em algum sítio, alguma coisa, né? Na indústria é difícil você ver isso aqui, mas sei lá, no dia a dia aí, né, comercialmente falando, no comércio ou em sítios, fazendas, né, tem motores monofásicos. Então, os motores monofásicos, pessoal, ele tem 6 terminais e eu tenho duas ligações possíveis a fazer neles, normalmente, 110 ou 220, né? 110, normalmente eu tenho uma fase e o neutro, e 220, duas fases. Falei isso na aula passada. Quais são as configurações possíveis? Em 110, eu tenho que fechar o cabo 1, 2 e 5 e aplicar a primeira fase. Fechar o terminal 3, 4 e 6 e aplicar o neutro, ou a segunda fase aqui, depende, né? Coloquei L1, L2, mas aqui em 110 seria L1 e N, talvez, né? E em 220 eu tenho que fazer essa configuração. Fecho 2, 3 e 6, isolo, aplico a fase 2 no 4 e aplico a fase 1 no 1 com o 5 fechado aqui. E aí, quando o motor é monofásico, como que eu inverto a rotação? Eu tenho que inverter o 5 com o 6. Se eu inverter, por exemplo, se aqui é fase 1 e neutro, e eu inverter as duas, ele vai rodar no mesmo sentido. Eu tenho que inverter o 5 com o 6. O que é inverter o 5 com o 6? Conectar o 5 no 3 com o 4 e o 6 no 1 com o 2. E aqui, conectar o 1 com o 6 e passar o 5 aqui com 2 e 3. Então, para inverter motores trifásicos, que é o exemplo anterior do slide anterior, eu simplesmente inverto duas fases. Para inverter motores monofásicos, eu tenho que trocar o cabo 5 com o 6, que é o auxiliar de partida dele. Beleza? Bom, esse exemplo aqui é bem interessante, que é uma placa de um motor. Tá? E eu quero mostrar para vocês, eu peguei essa placa de identificação, é de um motor VEG, né? E aí eu quero mostrar para vocês. Quando a gente compra o motor de indução, ele vem com a placa com todas essas informações. Então, olha que legal. Vamos ver as características principais aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver bem a placa aí? Tá dando para enxergar legal? Tá sim. Beleza. Então, olha só. Nessa primeira linha aqui, ó, eu tenho muitas informações interessantes. A primeira delas, ó, eu tenho uma pequena senoide desenhado aqui e um 3 aqui. O que significa isso? Que o motor é trifásico. Oi? Marcelo tem um... Vamos lá. Bom, então nessa placa aqui de um motor, né, que eu peguei no exemplo da VEG aqui, tem uma pequena senoide desenhada aqui e um 3. O que isso significa? Que esse motor é trifásico. Na sequência vem a potência dele. Olha que interessante.
Fora do parênteses está quilowatts e dentro do parênteses está CV, né? CV ou HP. Por que normalmente os motores pequenos, CV e HP ele vem com o mesmo? Porque a gente viu que CV é 736 watts, HP é 746. Então essa diferença aqui é mínima quando o motor é pequeno. E a placa desse motor é a placa de um motor relativamente pequeno. Então esse motor, ó, fora do parênteses é o quilowatts. Então eu tenho 3 quilowatts. Convertendo em CV, eu tenho 4 CVs. Então, esse motor é um motor trifásico de 3 kW ou 4 CVs. Tá? Bom, quais são as tensões possíveis desse motor? É o V aqui, ó, 220 e 380. Quais são as correntes desse motor? Em 220 é 12,9. Em 380 é 7,5. Óbvio que a gente viu que quanto maior a tensão de trabalho do motor, menor a corrente. Esse é, aliás, o principal objetivo da gente trabalhar com tensões maiores, né? Quando eu elevo a tensão, cai a corrente. Aqui embaixo, ó, na sequência, eu tenho o RPM desse motor, ou seja, quantas rotações por minuto esse motor trabalha. E eu tenho aqui 1690. Eu vou falar sobre rotações aqui na sequência, tá? Mas esse motor, a rotação nominal dele é 1690 RPM. A frequência de trabalho, 60 Hz. Aqui está escrito FS. Quem é o FS? É o fator de serviço. O fator de serviço desse motor é 1. Isso significa que a corrente que tiver aqui é a máxima permitida que eu possa trabalhar. Se o FS aqui, o fator de serviço, fosse maior que 1, e a corrente, eu poderia aplicar, por exemplo, se fosse 1,15, eu poderia aplicar 15% acima da corrente nominal que o motor aguentaria, né? Na sequência vem o IP sobre N. O que é o IP sobre N? 5,5. Isso daqui é quantas vezes a corrente de partida é maior que a nominal. Então, se esse motor é 12,9 aqui em 220, na partida ele atinge 5,5 vezes a 12,9 ampere. Uma corrente bem alta aí na partida. Tá? Esse daqui, ó, fator de potência, que é o 0,8, tá vendo? 0,8. Aqui vem algumas informações do rendimento, que é o N. Então, qual é o rendimento desse motor? 76%. O fator de potência 0,8, rendimento 76%. O que mais que tem aqui? Tem algumas informações sobre a temperatura, algumas outras informações de peso, e uma outra importante também que a gente já falou aqui, ó, é os fechamentos. Então tá aqui, ó. Para mim ligar ele em 220, eu tenho que fazer esse fechamento, que é o triângulo, e para ligar ele em 380, eu tenho que fazer esse fechamento, que é a estrela. Eu mostrei para vocês aí nos slides anteriores, tá? Então, vimos aqui todas as características que a gente já discutiu anteriormente aí nas aulas, sobre as características, né, do motor, que são os dados de placa dele. Bom, variação de velocidade. A equação que mostra a variação de velocidade síncrona do motor é essa daqui, ó. Então eu tenho o NS, que é a velocidade síncrona em RPM, vai ser 120 vezes a frequência vezes o número de polos. O que é o número de polos? É um dado construtivo do motor. Quando a gente viu na aula passada sobre o funcionamento do motor, né? Eu mostrei aquele vídeo para vocês, seria quantos polos ou quantas bobinas internamente, quantos conjuntos de bobina internamente esse motor é constituído. Se eu pegar essa equação aqui, que é o que mais interessa para nós, ó, peguei a equação. E aí a gente sabe que a frequência é fixa, né? Se eu ligar esse motor direto na rede, a frequência aqui, o F, sempre vai ser 60. Olha o que eu fiz. Peguei o 120, coloquei o 60 aqui no F e fui variando o P aqui, que é a quantidade de polos dos motores de mercado. A gente tem motor no mercado de 2 polos, 4, 6 e 8 polos. Para o motor de 2 polos, em uma frequência de 60 Hz cada rede, o motor vai girar 3.600 RPM. Se o motor é 4 polos, o motor vai girar 1.800 RPM. Se o motor é 6 polos, o motor vai girar 1.200 RPM. Se o motor é 8 polos, o motor vai girar a 900 RPM. Então, esses são os motores trifásicos, né, monofásicos aí, que a gente encontra no mercado. Motor de 2 polos, 3.600 RPM, 4 polos, 1.800, 6 polos, 1.200 RPM e 8 polos, 900 RPM. Bom,
E se eu precisar fazer alteração de velocidade desse motor, né? Vamos supor, a minha esteira, normalmente esteiras são equipamentos bem mais lentos. Se eu não posso colocar no eixo de uma esteira uma velocidade de 900, 3.600 RPM. O que a gente faz? Normalmente a gente tem redutores mecânicos, né? Quando eu aplico esse motor, eu pego lá um redutor mecânico com engrenagens, e aí eu tenho, por exemplo, sei lá, eu posso pegar um redutor de 1 para 100. O que é isso? Ele vai pegar a velocidade que está entrando nele, né, 3.600, por exemplo, seria 1 para 100, e vai sair 36. Aí sim, a saída dele, 36 RPM, é uma velocidade bem lenta, né? Então, os redutores são dispositivos mecânicos, né, que utilizam de engrenagens, de jogos de engrenagens interna para fazer essa redução de velocidade. Mas existe um equipamento que faz a variação de frequência da rede, e é o famoso inversor de frequência. Todo mundo já deve ter visto falar em inversor de frequência. Não é o instante da gente entrar e focar em inversor de frequência, mas uma das maneiras, conforme a equação anterior, vocês viram ali que depende da frequência. Então, o que o inversor de frequência faz? Ele pega a frequência da rede, né, é um dispositivo eletrônico que pega a frequência da rede em 60 Hz e diminui a frequência de 60 Hz para baixo ou aumenta a frequência para cima. Então, se eu quiser girar um motor de 3.600 mais lento, é só eu pegar o inversor de frequência e aplicar os 60 Hz no inversor e gerar 30, por exemplo. Se eu fizer isso, ele vai girar a metade da velocidade que ele giraria em 60 Hz. Se eu quiser que ele gire mais rápido do que a velocidade nominal dele, é só eu gerar para ele uma frequência maior do que 60 Hz. Tá? Então essa é a função do inversor de frequência na indústria, que nós vamos falar em mais detalhes um pouco mais para frente, porque o tópico aqui é sobre motores, né? Bom, lembrando que existem dois problemas quando eu falo de variação de velocidade de motor. Quais são esses problemas? Nós sabemos que se eu diminuir a rotação do motor, o motor ele é autoventilado, né? Eu mostrei para vocês na aula passada que ele tem lá uma ventoinha, né? Um ventilador que puxa o ar e faz o motor ser refrigerado enquanto ele gira. Quando eu diminuo a rotação do motor, eu tenho um pequeno problema nesse sistema, né? Se eu diminuir a rotação dele, a ventoinha vai puxar menos ar, puxando menos ar ele vai aquecer mais. Então, quando eu giro menos o motor, ele acaba que aquece um pouco mais, né? E quando eu giro ele acima da velocidade, a rotação nominal dele, né? Então, se ele é, por exemplo, 3.600, eu ponho para girar 4.000, aí inverte. O sistema de refrigeração do motor, a ventoinha puxa mais ar. Então eu consigo resfriar ele melhor. Mas em contrapartida, quando eu giro ele mais rápido, eu tenho um desgaste mecânico muito maior. Então eu tenho desgaste de rolamento maior e vários outros componentes mecânicos internos do motor, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí quando a gente fala de variação de velocidades aí, de motores elétricos industriais, tá? Bom, como que a gente faz dimensionamento de condutores para alimentação dos motores? Para dimensionar os condutores, né, quais são os cabos que vai alimentar nosso motor, nós vamos usar essa tabelinha aqui. Ó. Essa tabelinha é uma tabela de capacidade de condução de corrente para, na primeira coluna aqui, né, eu tenho a seção nominal do cabo. Então eu tenho cabo de meio milímetro quadrado, 1 milímetro, 1,5, cabo de 10, de 16, de 120, 150. Então aqui é em milímetros quadrados, são os cabos disponíveis no mercado, né? Na coluna do meio, eu tenho a capacidade de condução de corrente com 2 condutores carregados. Então, quando o sistema for monofásico, eu tenho que usar a coluna do meio. E na terceira coluna, eu tenho a capacidade de condução de corrente para 3 condutores carregados. Então, para motores trifásicos, eu tenho que usar aqui a terceira coluna, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Dimensionar os cabos de cobre, PVC 70 graus, é a norma utilizada nessa tabela aqui, tá bom? Então, ó, dimensionar os cabos de cobre para alimentar um motor trifásico de 25 CVs em 440 volts. E os dados são rendimento de 89%, fator de serviço de 1,15 e o cosseno φ de 0,86. Então, vou lá com a nossa primeira equaçãozinha da aula passada. Da potência mecânica, isolei a corrente,
substituir valores, então peguei, como é 25 CVs, multipliquei 25 vezes 736, substituí aqui embaixo todos os dados e calculei 31,54 amperes. Bom, tem um detalhe, o fator de serviço desse motor é 1,15. Isso significa que eu posso trabalhar até 15% acima da corrente nominal. Então, vou pegar lá a corrente total, é o fator de serviço vezes a corrente nominal. A corrente total vai ser 1,15, que eu peguei aqui do fator de serviço, vezes o I. 1,15 vezes 31,54, que dá 36,27 amperes. Tá? Bom, eu posso trabalhar com esse motor, então, numa corrente até 36,27 amperes. O que eu vou fazer agora? Vou pegar lá a minha tabela 1, que eu acabei de mostrar para vocês, e como eu estou em um sistema trifásico, eu vou olhar nessa coluna. Aí eu vejo que, para o cabo de 6 milímetros, a corrente nominal é 36 amperes para um cabo de 6 milímetros. Como o meu sistema, que eu acabei de calcular, é mais do que 36, eu vou olhar o da frente, né? O cabo 10 milímetros, que é o cabo que está aqui, ele conduz até 50 amperes, tá? Então, óbvio que 6 milímetros não dá para mim, porque minha corrente está acima. Então, vou para o próximo, que é o cabo 10 milímetros. O cabo 10 milímetros suporta uma corrente até de 50 amperes. Então, de acordo com a tabela 1, que é essa tabela aqui, os cabos que deverão ser utilizados para alimentar esse motor é de 10 milímetros quadrados. Uma coisa importantíssima que eu não levei em consideração aqui, tá? Eu estou considerando que a fonte de alimentação está bem próxima do motor. Então, eu não levei em consideração a queda de tensão nos cabos, né? Que vocês já aprenderam a calcular isso em outra disciplina. Eu não... se esse motor estivesse ligado muito longe da fonte de alimentação, eu teria que calcular a queda nos cabos. E de repente a queda nos cabos, o cabo 10 milímetros não seria suficiente. Talvez eu teria que aumentar para 16, por exemplo. Tá? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu não entendi muito bem essa parte não, Cleiton. Eu vou só parar a aula aqui, tá? E aí eu vou abrir aqui para